25 de março de 2025, quem vos sauda com a paz do Senhor Jesus é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição esta semana: perseverando na fé em Cristo. Leitura diária desta terça-feira se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 13. As Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus. Invalidando assim a Palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Ouve esta palavra, alimenta a tua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que os fariseus usavam Deus como desculpa para não ajudarem a família. Acreditavam que era mais importante colocar o dinheiro no tesouro do templo do que ajudar seus pais necessitados. Embora a lei de Deus diga especificamente que é necessário honrar pai e mãe, como está no Êxodo capítulo 20, versículo 12, e cuidar dos necessitados, lá em Levítico capítulo 25, versículo 35 a seguir, devemos sempre contribuir para a obra de Deus, ofertando nosso tempo, os nossos recursos financeiros, mas nunca usar esta atitude como desculpa para negligenciar as nossas responsabilidades. Ajudar os necessitados é uma das maneiras mais importantes de honrar a Deus. Para nós entendermos melhor o texto que estamos lendo. Porém, eu gostaria de falar com vocês sobre a origem da palavra de Deus. A palavra de Deus, Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, diz bem assim: assim será melhor, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. A palavra de Deus, a natureza da palavra de Deus, a expressão palavra de Deus, também a palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Primeiro, obviamente, refere-se em primeiro lugar a tudo quanto Deus tem falado diretamente. Quando Deus falou a Adão e Eva, no Gênesis 2:16, no Gênesis 3:19, o que ele lhes disse era de fato a palavra de Deus. De modo semelhante, ele dirigiu-se a Abraão, no Gênesis 12, também a Isaac, em Gênesis 26, a Jacó, no capítulo 28 do mesmo livro, e a Moisés, no Êxodo 3, também Deus também falou à totalidade da nação de Israel no Monte Sinai, ao proclamar-lhe os 10 mandamentos, como já falamos aqui em Êxodo 20. Também as palavras que os israelitas ouviram eram palavras de Deus. Segundo, além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas, como nós podemos ver nos profetas do Antigo Testamento. Porém, quando eles se dirigiam ao povo de Deus, assim introduziam as suas declarações. Assim diz o Senhor: veio a mim a palavra do Senhor,
portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouvia, na verdade, a palavra de Deus. Terceiro, a mesma coisa pode ser dita a respeito do que os apóstolos falaram no Novo Testamento, embora não introduzissem suas palavras com a expressão "assim diz o Senhor". O que falavam, proclamavam, eram verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia da Pisídia, lá em Atos capítulo 13, versículo 14, por exemplo, criou tamanha comoção que no sábado seguinte ajuntaram aos tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13, Atos 8,5. E quarto, além disso, tudo quanto Jesus falava era a palavra de Deus, pois ele, antes de tudo, é Deus. João, capítulo 1, versículo 1 e 18, 10, 30, 1 de João 5, 20. Lucas, o escritor do terceiro evangelho, declara explicitamente que quando as pessoas ouviam Jesus, ouviam na verdade a palavra de Deus, como está no capítulo 5 do evangelho que leva o seu nome. Note como, em contraste com os profetas do Antigo Testamento, Jesus introduzia seus ditos "eu vos digo", como está em Mateus 5,18, Mateus 22, 23, Mateus 11, 22, Marcos 9, 1, 10, 15, e aí João 5, 19. Noutras palavras, ele tinha dentro de si a autoridade divina para falar a palavra de Deus. É tão importante ouvir as palavras de Jesus, pois quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. João 5, 24. Jesus, na realidade, está tão estreitamente identificado com a palavra de Deus que é chamado o Verbo. João capítulo 1, versículo 1, e versículo 14, 1 de João 1, versículo 1, Apocalipse 19, 13. Também, em quinto lugar, a palavra de Deus é o registro do que os profetas, apóstolos e Jesus falaram, isto é, a própria Bíblia. No Novo Testamento, quer um escritor usasse a expressão Moisés disse, Davi disse, o Espírito Santo diz, ou Deus diz, nenhuma diferença fazia, como está Atos 3, 22, Romanos 10, 5 e 19, Hebreus 3, 7, Hebreus 4, 7, pois o que está escrito na Bíblia, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E sexto, mesmo não estando no mesmo nível das Escrituras, a proclamação feita pelos autênticos pregadores ou profetas na igreja de hoje pode ser chamada a palavra de Deus. Ouve esta palavra, como está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Paulo mandou Timóteo pregar a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, 2. A pregação, porém, não pode existir independente da palavra de Deus. Pregue a palavra. Na realidade, o teste para determinar se a palavra de Deus está sendo proclamada num sermão ou mensagem
Amém.